A nossa ministra Marina Silva esgotou as críticas que fez às queimadas, como se o Bolsonaro fosse culpado por isso. Ela sempre dizia que as queimadas são legados de Bolsonaro. Bolsonaro foi o grande culpado das... Ela esgotou isso, não teve nenhum respaldo da sociedade, acabou sendo criticada, e daí então ela começou agora a falar sobre os efeitos climáticos. Então a culpa agora são dos efeitos climáticos, a mudança do clima no mundo, aquecimento global, essas coisas todas. Então ela sempre tem algum lado em que ela vai dizer que é culpada. Nunca o Estado, nunca o governo. Para ela, a responsabilidade do governo sempre foi zero. Agora, se você pensar bem, se você colocar o governo federal, o governo estadual e o municipal dentro desse balaio aí, você vai ver que existem culpas aí homéricas de todos eles. Poderiam muito bem fazer treinamentos e comunicação junto às pessoas, às fazendas, às pessoas que ali vivem, os próprios que são invasores de terra. Teria que fazer um trabalho, teria que conversar com essas pessoas, dar treinamento, fazer uma conscientização de que colocar fogo num determinado local, ele vai esparramar pelo vento para outros locais. Precisava desse trabalho. Isso aí, certamente, os governos, em especial as prefeituras, né, tem um papel preponderante, e também os governos estaduais, né? O que chamou atenção é que no estado de São Paulo, né, onde as queimadas foram muito intensas, dizem, comentam, e as pessoas que iriam botar fogo ali, todo mundo viu pela televisão, as pessoas indo lá com os fachos, né, colocando fogo. Foram pessoas a comando do PCC. Aí nós chegamos a um ponto em que o crime está assumindo a nação. É de se perguntar, quer dizer, a ausência do Estado, a ausência do poder público está deixando que criminosos cheguem a esse ponto simplesmente porque o governo do Estado eliminou uma grande central que eles tinham lá, de usina, onde nessa usina tinha uma quantidade imensa de estoques de combustível, servindo a mais de centenas de postos deles. O governo eliminou isso, né? Quer dizer, o competente governo do Estado de São Paulo, então tem uma represália do PCC, chega a ser algo que não dá mais para você pensar que esse país vai conseguir eliminar essa bandidagem que hoje começa a assumir. Isso foi dito, isso as pessoas queimando nós vimos, e daí? Como é que vai ficar o Estado numa condição dessa, em que o crime começa a falar, olha, se você mexer aqui, eu bagunço você acolá. Se você mexer acolá, eu bagunço você aqui. Não pode, isso é inexistente em qualquer nação. Eu diria que, por que não montar grupos, como nós hoje temos vários grupos da internet, né, em que nós comunicamos com as pessoas sobre assuntos da atualidade, assuntos que são importantes para todo mundo. Esses grupos poderiam existir. As prefeituras, junto com os governos estaduais, montariam esses grupos de comunicação entre as pessoas para fazer conscientização, para dar treinamento e tal. O governo tem essa responsabilidade. Ou seja, não é o que Marina Silva vive dizendo, que o governo é absolutamente inerte e tem que ser culpa da questão climática. Então, ficar sentada lá em berço esplêndido e esperar o fogo vier, porque eu não posso fazer nada por causa das condições climáticas, isso é uma mentira, é algo que não existe. Isso é simplesmente desistir de um trabalho que foi dado a ela, de uma competência que foi dada, esperando que ela tivesse isso, né? Eu também acho que poderia montar uma central permanente de orientação, como tem aí esses 196, 192, essas centrais que existem para vários monitoramentos da sociedade. Deveriam montar uma central de monitoramento ligada à prefeitura, ligada ao Estado, em que, através dessa central, houvesse um diálogo constante, as pessoas pudessem orientar, falar através de, olha, está acontecendo uma queimada em tal lugar. Todos, com certeza, correriam para ali, né, num sistema de mutirão, para eliminar aquele foco. Depois, se tivesse em outro lugar, esse mutirão iria ocorrer. Existe um interesse comum de todos, mas precisa do governo regimentar isto, fazer algo disso. E não ficar a vida inteira colocando culpa em terceiros.
Antes Bolsonaro não vale mais, depois agora a situação climática. Então é ter que colocar uma pessoa competente, com interesse e com vontade de fazer as coisas, não ficar simplesmente na crítica como faz Marina Silva.